Ninguém esperava por isso. Muito menos Nicolas Ferreira, agora um dos políticos mais influentes do Brasil, sempre foi conhecido por suas posições firmes, seu discurso afiado e sua coragem para enfrentar debates acalorados. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Algo que o fez voltar no tempo. Foi em uma caminhada despretensiosa por Belo Horizonte. Ele estava na rua cumprindo compromissos e conversando com algumas pessoas quando avistou do outro lado da calçada uma cena que fez seu coração parar por um instante. Ali sentada em um banco de praça, com roupas visivelmente desgastadas e um olhar perdido no chão, estava sua ex-professora. A mesma mulher que anos atrás havia sido uma das vozes mais duras contra suas opiniões na sala de aula. A mesma que tantas vezes o ridicularizou publicamente por defender valores que ela desprezava. Nicolas observou por alguns segundos. Seria mesmo ela? Ele se aproximou lentamente, tentando processar aquela cena inesperada. O tempo havia passado, mas a lembrança das discussões ainda era viva. Ele se recordava de cada frase dita por ela, de cada olhar de desprezo, de cada tentativa de desmoralizá-lo na frente dos colegas. Agora, ali diante dele, estava uma mulher que já não exibia a mesma autoridade de antes. Seu semblante não era de arrogância, era de fragilidade. Foi então que ele tomou uma decisão. Ele atravessou a rua e, sem hesitar, sentou-se ao lado dela. Professora. Ela ergueu os olhos lentamente. O choque foi imediato. Nicolas... Seu rosto se contorceu em uma mistura de surpresa e constrangimento. Ela sabia que ele a reconhecera. E pela primeira vez, parecia não saber o que dizer. Os próximos minutos seriam decisivos. E o que aconteceu depois dessa conversa foi algo que ninguém poderia prever. A professora desviou o olhar. Seu semblante carregava uma mistura de surpresa e vergonha. Nicolas percebeu que aquele não era o momento para julgamentos. Sentou-se ao lado dela, mantendo o tom respeitoso. Como a senhora está? Ela forçou um sorriso, mas ele percebeu a dificuldade em responder. Estou bem só passando por uns tempos difíceis. Nicolas notou que suas mãos tremiam levemente. As roupas gastas, o olhar cansado, o jeito hesitante de falar. Aquela não era a mesma mulher que ele lembrava da sala de aula. Ele conhecia aquela postura. Era o tipo de comportamento de quem evitava admitir que estava em apuros. Mas ele queria saber a verdade. Professora, o que aconteceu? Ela suspirou, baixou os olhos e, após um breve silêncio, confessou. Eu perdi tudo, Nicolas. Meu marido faleceu. Minha aposentadoria mal dá para pagar as contas e a escola onde eu dava aulas fechou. Estou sem rumo. O impacto daquelas palavras foi forte. Nicolas nunca havia imaginado encontrar sua antiga professora nessa situação. A mesma que anos atrás ridicularizava suas opiniões na frente da turma, que o desafiava a todo momento, agora estava ali vulnerável, sentindo o peso da vida. Ele poderia ter escolhido a indiferença. Poderia ter dado meia volta e seguido seu caminho, lembrando apenas das humilhações do passado. Mas algo dentro dele dizia que aquele momento era maior do que qualquer ressentimento. Professora, a senhora precisa de ajuda. Ela hesitou, seu orgulho ainda estava ali. Eu não quero incomodar. Já pedi ajuda para algumas pessoas, mas ninguém pode fazer muito. Nicolas percebeu que ela não queria se mostrar fraca. Talvez porque por tanto tempo havia se colocado como alguém acima de certos problemas. Ele olhou ao redor. A praça estava movimentada. Pessoas passavam apressadas sem notar aquela mulher sentada em um banco, tentando esconder sua própria fragilidade. Então ele tomou uma decisão. A senhora me ensinou muito na escola, mesmo discordando de mim. Agora deixa eu te ajudar. Ela o encarou, seus olhos marejados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. O que aconteceu depois desse momento foi algo que ninguém poderia prever, e mudaria completamente a forma como aquela mulher via Nicolas Ferreira. A professora ficou em silêncio por alguns instantes. Seu olhar estava fixo no chão, evitando encarar Nicolas diretamente. Eu não esperava isso de você. Ela murmurou quase como um desabafo. Nicolas inclinou-se levemente para a frente, tentando entender o que ela queria dizer. O que a senhora quer dizer com isso? Ela soltou um suspiro pesado antes de continuar.
Sempre achei que você fosse só mais um desses jovens rebeldes que queriam desafiar os professores. Você sempre teve respostas afiadas, sempre questionou tudo. Eu achava que você queria apenas causar confusão, que não se importava realmente com nada, além do seu próprio ego. Nicholas ouviu atentamente. Ele se lembrava daquelas aulas. Ele sabia que sua postura nunca foi de aceitar tudo o que lhe era ensinado sem questionar. Mas agora você está aqui. Depois de tudo o que eu falei para você, depois de todas as vezes que tentei te desmoralizar na frente da turma, você está aqui me oferecendo ajuda. Ela ergueu os olhos e pela primeira vez, Nicholas viu algo diferente neles. Não era arrogância nem superioridade. Era arrependimento. Nicholas respirou fundo antes de responder. Professora, eu nunca guardei rancor da senhora. Eu sei que discordávamos, mas sempre reconheci seu papel como educadora. A verdade é que, mesmo sem perceber, a senhora me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Ela arregalou os olhos levemente surpresa com a resposta. Como assim? Porque toda vez que a senhora me questionava, toda vez que me desafiava na sala de aula, eu me forçava a estudar mais, a buscar argumentos mais sólidos, a não falar só por falar, mas por ter certeza do que eu estava dizendo. A senhora pode não ter concordado comigo, mas de certa forma ajudou a me moldar. A professora levou a mão ao rosto. Sua expressão mostrava que ela nunca havia pensado dessa forma. Ela respirou fundo e com a voz embargada disse: Eu passei tanto tempo achando que estava certa, achando que ensinar era impor minha visão de mundo e não incentivar os alunos a pensarem por si mesmos. Nicholas assentiu. O que importa não é estar certo ou errado, professora. O que importa é reconhecer que todos nós podemos aprender a qualquer momento. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse processando aquelas palavras. Quando os abriu novamente, seu rosto estava diferente, menos amargurado, menos rígido. Eu nunca pensei que ouviria algo assim de você, Nicholas. Ele sorriu de leve. E eu nunca pensei que teria essa conversa com a senhora. Mas acho que tudo acontece por um motivo. A professora assentiu lentamente. Talvez você esteja certo. Nicholas percebeu que aquele momento era mais do que um simples reencontro. Era uma oportunidade de redenção. O silêncio entre os dois foi quebrado pelo som do vento passando pelas árvores da praça. A professora parecia absorver cada palavra dita e Nicholas, por sua vez, entendia que aquela conversa era muito mais profunda do que qualquer embate ideológico do passado. Ele olhou para ela e perguntou calmamente: Professora, a senhora tem onde ficar? Ela hesitou. Tenho um pequeno apartamento, mas estou sem dinheiro para as contas. Algumas pessoas me ajudaram, mas não quero depender de ninguém. Nicholas balançou a cabeça, entendendo a situação. E a senhora tentou procurar alguma outra escola? Ela soltou um riso sem humor. Ninguém quer contratar uma professora aposentada que ainda pensa como se estivesse em outro tempo. Disseram que minhas metodologias são ultrapassadas. A ironia da situação não passou despercebida para ele. Durante anos, ela tentou impor sua visão de mundo aos alunos, mas agora era vítima do mesmo sistema que ajudou a alimentar. Nicholas pensou por um instante. Professora, a senhora sempre acreditou que o conhecimento era a ferramenta mais importante para mudar vidas. Certo. Ela assentiu lentamente. Então, que tal usar essa ferramenta a seu favor, agora? Ela o olhou com curiosidade. Como assim? Nicholas pegou o celular e fez uma ligação. A professora observou confusa enquanto ele falava com alguém do outro lado da linha. Alô, fulano, tenho um projeto para te apresentar. Sim, algo que pode ser muito útil. Me encontra daqui a pouco. Ao desligar, voltou-se para ela. A senhora pode não estar em uma sala de aula tradicional, mas isso não significa que não possa ensinar. Ela franziu a testa. O que você quer dizer? Nicholas sorriu. Hoje o mundo mudou. Existem outras formas de compartilhar conhecimento. Plataformas digitais, cursos online, até mesmo projetos comunitários que precisam de pessoas experientes como a senhora. Mas para isso precisa estar disposta a aprender também. Ela ficou em silêncio por um instante refletindo. Você realmente acha que alguém se interessaria pelo que eu tenho a ensinar? Eu tenho certeza. A professora respirou fundo. Pela primeira vez desde o início da conversa, parecia que havia uma centelha de esperança em seus olhos.
Nicholas sabia que aquele era o primeiro passo para algo muito maior. E o que aconteceu depois provou que ele estava certo. A professora olhou para Nicholas ainda hesitante. A ideia parecia interessante, mas a insegurança a dominava. Eu não sei, Nicholas. Faz tanto tempo que eu me sinto ultrapassada. Ele sorriu de leve. Professora, o conhecimento nunca fica ultrapassado. O que muda são as formas de transmiti-lo. E pelo que me lembro, a senhora sempre foi muito boa nisso. Ela baixou os olhos pensativa. Nicholas percebeu que pela primeira vez ela realmente considerava a possibilidade. Foi então que um homem de terno se aproximou da praça. Ele estendeu a mão para Nicholas e sorriu. Prazer em te ver, deputado. Você me disse que tinha um projeto interessante. Nicholas olhou para a professora. Professora, esse é o João, coordenador de um projeto social que ajuda jovens em situação de vulnerabilidade. Eles precisam de professores experientes para reforço escolar e orientação. Que tal compartilhar um pouco do que sabe com essa nova geração? Ela arregalou os olhos surpresa. Mas eu nunca trabalhei com esse tipo de público antes. O coordenador sorriu. O que eles mais precisam é de alguém que ensine com paixão. Alguém que mostre a eles que aprender é um caminho para mudar de vida. A professora ficou em silêncio por alguns instantes. Nicholas percebeu o dilema interno. Por anos ela havia seguido uma linha de pensamento inflexível, acreditando ser a única correta. Agora estava diante da chance de fazer algo diferente e de aprender com isso. Ela respirou fundo. E como funcionaria? O coordenador explicou. Rapidamente o projeto As Aulas, o impacto que isso poderia ter nos jovens. Nicholas apenas observava. Ele sabia que a resposta estava prestes a vir. Então, finalmente, ela assentiu. Eu aceito tentar. O sorriso de Nicholas foi discreto, mas carregado de significado. A mulher que antes ridicularizava sua visão de mundo agora estava diante de uma nova oportunidade, não apenas profissional, mas de enxergar o mundo de um jeito diferente. Que aquele foi apenas o começo de uma transformação inesperada. Os dias passaram e algo surpreendente aconteceu. A professora, que antes se via sem rumo e sem perspectiva, agora estava novamente em uma sala de aula, mas de um jeito que jamais imaginaria. No projeto social, ela começou ensinando reforço escolar para jovens que nunca tiveram acesso a uma educação de qualidade. No início foi difícil. A nova realidade exigia adaptação, paciência e, acima de tudo, humildade para reaprender. Mas pouco a pouco ela percebeu algo que nunca havia entendido antes. Educar não era impor ideias, mas despertar a capacidade de pensar. Certa tarde, ao final de uma aula, pegou o celular e enviou uma mensagem. Obrigada pela oportunidade, Nicholas. Você me ensinou mais do que qualquer livro que já li. Ele leu a mensagem, sorriu e respondeu apenas com uma frase. O aprendizado nunca tem fim, professora. Bem-vinda de volta à sala de aula. Aquela mulher que antes olhava para Nicholas com desprezo, agora enxergava nele algo que nunca imaginou, alguém que realmente se importava. O destino tinha dado a ela uma segunda chance. E tudo começou com um simples gesto de empatia. Agora eu quero saber de você o que achou dessa história. Você acredita que as pessoas podem mudar? Comente aqui e me diga a sua opinião. Se gostou, dê esse relato inspirador. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias como essa. Até a próxima!